So welcome to this panel. For me, it's a pleasure and an honor to be able to chair and to give some kind of framing to the discussion that we are going to have. We have with us, and I'm really happy to present them because we have with us the mayor of Viseu, António Almeida Henriques, who is also the vice president of the Portuguese National Municipal Association. On his right, Duarte Cordeiro, Vice President of the Lisbon Municipality, Ricardo Pinheiro, Mayor of Campo Maior, and finally from CEIA we have with us Luís Pedro Gaspar. I have a problem with the vision nowadays. Okay, so this is a panel with different characteristics, so I ask for a comprehension. We have here a mixture of interventions, and the deal that I made with the mayors and the vice mayor of Lisbon is that for the sake of the transmission of the information, we will use Portuguese or English seamlessly. So I will be framing the presentation of smart cities, and then each one will give us his vision on how they see it, and I will try to lead the process along the way. So beginning this. The title of the panel is The Road to Data-Driven Urban Sustainability. I'm not going to take long with the basics, because I think everybody knows nowadays what are the challenges. We have too many people living in cities, we have the problem of climate change, so we face several challenges, and the challenges will be bigger and bigger because the urban population will increase to 70% in 2050. In Europe, this is already happening in many of the countries, and this is something that we have to live in. So the sustainability and also the capacity to plan and manage the services and infrastructures of the city is vital, and this is something that the people that is in charge of the city's governance has to deal with, and the final challenge is always to provide quality of life to the people that lives, visits or works in the cities. Having said that, this question of the sustainability in cities is also present in the Sustainable Development Goals. The goal 11 is sustainable cities and communities, and it is in this scope that we speak about smart cities. What are smart cities? Smart cities are cities that try to take advantage of the technology involving people to create an environment where we can provide services and manage infrastructures, but at the end of the day is the quality of life of the citizens that is relevant. And in our perspective of smart cities, what is happening is a digital transformation of this environment. And now, today, when we look at cities, we look at people's data, infrastructure, and technologies. So this is why this idea, this concept, this challenge of smart cities is important in the context of data science. Having said that, just some few notes and some few examples to launch the discussion. Urban analytics building blocks. We have all heard about open data, the potential of unleashing the data that is concealed within organizations. We have spoke about it mainly with public data, but nowadays we have a lot of data that is relevant, that is in the possession of private organizations, mainly the collective intelligence. The capability that we have today to collect actively what we do in our everyday lives, and passively, meaning what? Today, probably we will have some examples of that in the presentations, the city can have the direct input of the citizen, and on the other hand, we can have access to data from the citizen's behavior without any action from the citizen. I'm probably in this room, many of you
already are thinking about examples that we have in our everyday life. Nevertheless, this urban radiology, this capability of making X-rays of what's happening in the city, everybody uses Google Maps, Waze, whatever. Everybody knows that they know where the traffic jam is because they are tracking us all the time. But the question is, this kind of data can change the way we plan and or manage the cities. And this example is from Strava, where they made public where people cycle. And so, if I'm responsible for planning the infrastructure for cycling, I can take advantage of this kind of data to create a new model of city planning. I would just like to share some other examples. This is with a mobile phone registered in the network, is in Zurich in the Monday morning, how we can understand the metabolism of the city, how we can take different decisions, because now we can know what is happening in real time in the cities. And if I they work too much in Germany. In this example, this is from Glasgow City, also with the data from the movements of the people. They have created this map, but now they have a blue and a pink. Who knows what is the difference? We spoke about it in the morning. It's gender. So we start to try to look at other. I have to tell you that for me, I would never thought about make this kind of analysis based the movements based on gender. But in fact, today we have the capability of understanding and having a deep, create insights about reality. I would like just to share with you, because as I said in the morning, we have a Nova Cidade Urban Analytics Lab. We have been working together with the municipalities that are today here. And I'd just like to share with you some of the things that the students are nowadays able to produce. This is a very initial approach to data. This is data from the traffic lights in Lisbon, and we are able to understand by the different zones where are the most peaks of traffic, where, at what time. This is along the year, we see there August, or along the month, so I can see the beginning of the month. Here, around the day 24, there are not much traffic, probably people have not received yet, so they don't have money to spend on gas. Along the week, the Sundays, some places they have heavy traffic on Fridays and other not. And this kind of insights is critical to think about this smart city in the data science approach. This example is from Carris, with a training that we have here in the school with people from Carris. We were able to create some dashboards. I skipped the animations because to save time. Some animations where I can see where are the stations with more people using buses, and I can see also the different, if I also categorize old people versus young people, what are the hot spots in terms of where they pick and get out of the bus. This example shows in one specific path of a bus, where are the hot spots where more people use the bus. The last example is this with the project from Lisbon, the bicycles. Also, the three projects are from Lisbon, where I can see what are the animation will show over the day, in the 24 hours of the day, what is usage of the different bike stations, and also a regular day of the week, one day where it rained around 10 o'clock, and the day of the first game of Portugal in the World Cup recently. So we can in fact create really interesting insights just by exploring the data. But what happens is that this is just the first approach, because we are speaking about the city as verticals. So we are seeing that there are many projects, but they are vertical. What we hope to achieve is that this is a process, and in the end we will have the connected city and the smart city as a growth engine. But for that to happen, information must not be concealed in vertical silos, and on the other hand, I believe that we should support strongly open data initiatives so that startups, entrepreneurs can create new products and services. What is for me relevant, just to end my presentation, is that in fact what we want to
build is this idea of the city as a platform. A city that all the data that we are able to collect is available for the different purposes of the city. If I'm looking at the vertical solutions, I will not be able to do things just like, I know I have the cultural agenda, if there is going to be a market in a certain square, the cleaning services of the municipality automatically will increase the workload there so that everything goes okay. I don't know, the public lighting will also increase during the period of the event, the police, whatever. The idea is that I can have this vision as a city as a platform vision. On the other hand, we have a long way to go in order to use this not only to describe what is happening, but also to predict what will happen next day. So use the weather to predict the traffic next day and what must change in the mobility services and things like this. And this is the challenge that we face today. Now, making the bridge to the following interventions. We have been working closely with the Portuguese National Municipalities Association, with António Almeida Henriques. Temos feito um trabalho, julgo eu, meritório. O Dr. António Almeida Henriques tem promovido um trabalho muito consistente na Associação Nacional de Municípios Portugueses, no sentido de desenvolver um cluster, uma rede de âmbito nacional que venha a promover o desenvolvimento da inteligência urbana de uma forma integrada e coesa em todo o território. E entre as várias coisas que fazemos, fazemos uma coisa chamada os Smart Cities Tour, que percorremos o país nas várias regiões e vamos fazendo workshops com vários temas. E no último Smart Cities Tour, nós fizemos um inquérito aos municípios, aos presidentes de Câmara, que era qual eram os pontos, como é que eles viam hoje o estado de desenvolvimento da Smart City do seu município. E constatámos que a grande maioria dos municípios, e este inquérito ainda teve alguma representatividade, 30% de respostas, que as preocupações neste momento era terem de facto uma estratégia, terem alguém responsável na estrutura pela inteligência urbana e começaram a desenvolver projetos verticais. E depois, perguntados até ao final do mandato, numa visão de médio prazo, quais é que eram os seus objetivos, constatámos que, efetivamente, há aqui um alargamento e deslocam-se para o outro lado do gráfico e começam também a haver preocupações com a ideia da cidade como plataforma, os centros de controle e coordenação de operações da cidade e a questão dos dados, que a partir do momento que passam a ter dados, se os podem libertar. E feito este enquadramento do que é um bocadinho o que nós consideramos ser o conceito de Smart Cities, eu iria começar a pedir aos nossos ilustres convidados que nos dessem as suas visões, como é que nos seus municípios, no caso do Dr. António Almeida Henriques, também a nível nacional, como é que vê esta evolução das Smart Cities e começaria então. Antes de mais, boa tarde a todas e a todos, agradecer o convite. Eu estava a olhar para a apresentação do Miguel e, no fundo, este convite que ele me fez era irresistível. Eu estava a pensar que a mancha, em tempo real, se eu tivesse saído da minha cidade, seria uma mancha substancialmente mais pequena, mas depois engrossava no IP3, onde, efetivamente, em alguns dos sítios, ela ficava bastante mais acentuada pela movimentação. E este é um bom exemplo de como nós poderíamos monitorizar como é que o Presidente da Câmara de Viseu conseguiu estar a presidir a uma reunião do município, portanto, uma reunião do Executivo, fazer uma conferência de imprensa às 11h30 e às 12h15 estar a chegar aqui à Universidade Nova. Obviamente tive que abdicar ao almoço, mas enfim, a seguir depois compenso no jantar. Mas indo ao nosso tema, convém referir que, e cumprimentar obviamente os meus colegas de painel, cumprimentar toda a assistência, agradecer o convite, a emoção. Os municípios despertaram um bocadinho para esta questão. Em 2009, quando é criada a primeira rede mais virada para a questão do veículo elétrico, com 25 municípios. Em 2013 este grupo cresce e no trabalho que é feito entre 2013 e 2016 chegámos à conclusão que esta abordagem tinha que deixar de ser feita numa lógica tão concentrada numa instituição para passarmos a fazer a abordagem do ponto de vista da Associação Nacional de Municípios. E é em 2016 que surge a secção da Associação Nacional de Municípios e uma grande surpresa nossa, em 308 municípios, há 132
que manifestaram pelo menos disponibilidade para estas matérias. O que foi interessante, verificando-se que estamos aqui a falar de municípios de pequena dimensão, de média dimensão, da maior dimensão, mas de alguma maneira também veio fazer justiça que, de facto, esta temática não era um exclusivo de Lisboa e Porto ou das grandes cidades, que também era importante do ponto de vista da abordagem das cidades médias e pequenas. Eu diria que este trabalho que temos vindo a fazer, quer desde 2016, sobretudo de uma forma mais acentuada, os dois estudos que o Miguel referiu, o Portugal Smart City Summit, que no ano passado, este ano deu já aqui um grande passo, um grande salto, e que acabou por ser um bocadinho a evolução da Green Business Week, da AIP, e sobretudo desta concertação de esforços entre o sistema científico e tecnológico, as autarquias, representando o território, e também as empresas. Hoje há claramente um triângulo que está a olhar muito para a ação, e há aqui uma grande mudança. Eram as empresas a proporem aos municípios, no fundo, aplicações. Hoje são os municípios que induzem as empresas, pelo menos os cerca de 40, que acabam por ter uma estratégia mais consistente no domínio da inteligência urbana, acabam por ser já os municípios que vão dizer às empresas o que é que nós precisamos para o desenvolvimento da nossa estratégia. Obviamente, põe-se a questão, desde logo, da infraestrutura, e há municípios, por exemplo, o Viseu fez uma opção clara, estamos a criar uma infraestrutura própria e, no fundo, ao assumirmos um bocado como um operador, a infraestrutura permite-nos fazer, enfim, que tudo possa correr dentro da nossa própria infraestrutura, e estamos a assumir aqui um bocado também como um operador em coordenação com outros. Depois há várias camadas, há aqui desde logo um ponto de partida mas porque é que os municípios hoje estão, como é que as cidades se assumem exatamente como plataformas na área da inteligência urbana, essencialmente com dois objetivos. Só podem ser esses: tornar a vida das pessoas mais fácil, no fundo, contribuir para a felicidade das pessoas e, no caso concreto, permitir que a autarquia tenha melhores ferramentas para poder atuar. Eu dou aqui só dois indicadores da minha autarquia. É que, de facto, hoje conseguimos, por exemplo, ter a relação com o cidadão estabilizada numa lógica desmaterializada, extremamente importante. O cidadão, à distância, consegue dialogar e tratar dos seus assuntos e pode também interagir com a autarquia do ponto de vista do seu dia-a-dia. Mecanismos de participação, como o orçamento participativo, permitem hoje esta lógica de ligação. Houve um exemplo ontem na nossa plataforma, num ato de vandalismo durante a noite, um banco tinha sido levantado, a plataforma permitiu colher a informação e no dia seguinte o banco estava reposto para poder cumprir a sua função. São pequenos exemplos que mostram como, digamos, que as plataformas são importantes. E depois, segunda questão, por exemplo, se a cidade de Viseu definiu a sua estratégia numa perspectiva de escolher ser um ecossistema, enfim, quando nós há 5 anos definimos uma estratégia para uma década, pensávamos nós como é que uma cidade do interior, que apesar de tudo hoje é a maior cidade do interior, consegue captar investimento e posicionar-se. E achámos que a questão de liderança nesta área podia ser importante. E a criação de um ecossistema de qualidade de vida que, no fundo, funcionasse ele próprio como fator de retenção de pessoas e de fixação de novas pessoas e captação de pessoas. E os resultados estão à vista. Se virem, por exemplo, o relatório do Portal do Consumidor, em 30 indicadores, Viseu aparece em primeiro em 7. E em que é que aparece em primeiro? Qualidade de vida, a perspectiva da limpeza, que temos o envelhecimento ativo, a parte da segurança, tudo componentes que têm muito a ver com a qualidade de vida que o tal ecossistema pretendemos implantar. E por outro lado, ao nível do investimento, nós hoje temos vários projetos que estão a ser desenvolvidos, por exemplo, na área da mobilidade, onde hoje demos, infelizmente, às vezes a burocracia impede-nos que nós possamos andar mais depressa. Eu tive 10 meses à espera que o Tribunal de Contas aprovasse o MUF, a Mobilidade Urbana de Viseu, e agora tem estado emperrado há 4 meses em sucessivos recursos do concorrente que perdeu o concurso, que tem andado a usar aqui os expedientes, levando-me hoje quase ao ponto de ter que fazer declarar a utilidade pública para colocar os 33 autocarros novos de nova geração que temos parados desde setembro do ano passado, para opor ao serviço das populações, em que já não temos neste momento, enfim, as pessoas já não aceitam que a mobilidade da cidade, sobretudo intermunicipal, possa funcionar desta maneira. Portanto, hoje temos este projeto muito exigente, que é o MUF, a Mobilidade Urbana de Viseu,
muito na perspectiva de criar um sistema integrado na cidade, na ligação com as freguesias, com o on-demand, para as freguesias de mais baixa densidade, porque em Lisboa põe-se a questão do passo social, mas no interior põe-se a questão do passo social da coesão, que é a questão de não criarmos condições para que as pessoas não abandonem, em definitivo, o seu território. E a tecnologia, portanto, estas soluções são extremamente importantes. Mas conforme este projeto está a ser desenvolvido, com a vertente do estacionamento, com a mobilidade light, com todas as componentes da mobilidade que tivemos a oportunidade de o fazer, já falei um bocado na vertente da desmaterialização e na relação com as pessoas, também ao nível do desenvolvimento ambiental. É notório. Por exemplo, nós hoje já temos quase 30% de pessoas com telemetria, portanto, interagimos com os nossos próprios consumidores do ponto de vista da água. Estamos a desenvolver um projeto extremamente inovador. Provavelmente uma das nossas ETAs será das primeiras a utilizar a água tratada da ETAR para lavagem de ruas, rega de jardins, mas também para fornecer à indústria, porque não faz sentido andar a gastar dinheiro a tratar água que depois volta a ter um outro tratamento para poder ser usada na indústria. Portanto, vamos dizer que há, de facto, hoje um conjunto de projetos transversais que estão a ser desenvolvidos exatamente com esta lógica da criação deste ecossistema. Perguntarão, mas isto é um lugar comum de norte a sul do país? Eu direi que hoje nós temos basicamente 40 municípios no país, foi a conclusão que chegámos, de facto, começam a olhar para estas matérias de uma forma estruturada, com planos estruturados, não porque é moda, mas porque é útil, que é extremamente importante do ponto de vista da dinâmica das nossas cidades. No caso de Viseu, deixem-me-vos acrescentar aqui mais uma questão. É que se nós não tivéssemos seguido esta estratégia, não tínhamos fixado até agora 200 engenheiros, exatamente nestas áreas. Portanto, o Centro de Competências da IBM está com cerca de 100 pessoas a trabalhar. A BizDirect tem hoje o seu centro de produção em Viseu, com cerca de 80 pessoas. A Critical Software se mudou como um setor para Viseu, portanto, está neste momento com 20 e tal pessoas para crescer até 100. A própria Altice Labs, instalada também, foi a primeira vez que saiu de Aveiro para se instalar em algum lado. Desde segunda-feira, acho que isto é inédito, é a primeira vez que a Deloitte sai de Lisboa e Porto, passou a estar também em Viseu, a trabalhar para o mundo, portanto, fixando pessoas com competências, a Tula, enfim, uma série de empresas que era impensável há 4 anos fixarem-se numa cidade do interior como Viseu. Hoje estão lá, neste ecossistema, com uma incubadora de base científica e tecnológica, com a possibilidade que temos dado, por exemplo, a Libertrium, que era uma startup, é hoje a ferramenta do orçamento participativo de vários municípios, acho que são cerca de 50, e é também ao mesmo tempo do Governo. Por exemplo, a AIGA, que é uma empresa que se começou a dedicar a esta lógica das ETARs, tratamento de águas e de águas residuais, depois está a dar cartas, começou a trabalhar para o Exército, sobretudo para as campanhas do Exército, mas hoje também já está a trabalhar para os territórios para poder suprir aquelas pequenas povoações que é difícil levar lá o saneamento de água. Isto prova também que os municípios podem interagir, podem fazer que a economia se desenvolva, podem utilizar estas novas ferramentas, podem ter estratégias inteligentes que às vezes passam por tecnologia, mas outras vezes não passam. Porque nós estamos a certificar um linho. A dizer assim, mas o que é que isto tem com uma estratégia de semana? Tem muito a ver, porque através de um sistema de produção do linho, como ele era feito há 1500 anos, a verdade é que conseguimos manter um microsistema que continua a fazer esta produção e ela está a ganhar importância a nível internacional, porque uma microprodução que é feita como há 1500 anos, já só há 2 no mundo. Ora, isto tem valia, fixa pessoas num território de baixa densidade. No fundo, isto para, no fundo, dizer ao Miguel que é a perspectiva que eu tenho é que acho que Portugal está a fazer aqui o seu percurso e está a fazê-lo de uma forma acelerada e consistente. E nestas, exatamente na conjugação destas 3 vertentes. Muito obrigado, António. António não disse, e portanto digo eu, para quem conhece uma coisa chamada um mapa dos territórios de baixa densidade, é um mapa muito curioso porque é todo o litoral do país e depois tem uma exceção, que são os irredutíveis gauleses, que é Viseu. E portanto um hotspot no interior do país que demonstra que de facto a inteligência pode ser... Com 6 freguesias de baixa densidade. Com 6 freguesias de baixa densidade. E depois desta intervenção, falou um bocadinho do que está a acontecer no país e do que está a ser feito em Viseu. Íamos passar agora para digamos assim, algo completamente diferente, que é como é que a capital do país, de
facto a abraçar estes desafios. Eu devo dizer que eu sou um acérrimo defensor do que tem vindo a ser feito neste contexto da inteligência urbana. Parceiro. Exatamente, porque de facto, se eu soube mostrar aquelas visualizações, é que, por exemplo, a questão dos dados abertos, são tudo coisas que acontecem em Lisboa. Faz favor. Muito obrigado. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer ao Miguel Castro Neto e dar os parabéns pela iniciativa da Associação Portuguesa Data Driven, Data Science. Queria cumprimentar também os meus colegas, dizer que já conheço muito bem. O primeiro aspecto que é importante referir é que todos nós, todas as cidades, estão um pouco a procurar avançar no que diz respeito à informatização, no que diz respeito ao data e também aquilo que é procurar respostas inteligentes de prestação de serviços. Eu tenho a apresentação em inglês, portanto pode ajudar a quem não perceba português de ir acompanhando os slides da apresentação. Primeira coisa, penso que será aqui. Aqui? Não consigo. Vai cá. Qual dos botões aqui? Tecnologia. Essa tecnologia depois tem esse detalhe, não é? Muito bem. Este aqui. Muito obrigado. The presentation is English, so you can feel it a little bit more included. A primeira coisa que todos nós falamos é o que é isto de ser uma Smart City. E realmente o aspecto central é que não somos uma Smart City se nós não respondemos e melhorarmos a qualidade de vida das pessoas. A informação, a tecnologia tem que servir, o propósito aqui é servir a melhoria da qualidade de vida de quem vive nas nossas cidades. E este é o aspecto central. Nós, obviamente, também procuramos, no fundo, a tecnologia e a informação para melhorar os nossos próprios serviços, que, é óbvio, resulta na melhoria da qualidade de vida das pessoas. Portanto, pode reduzir os custos, pode, obviamente, tornar mais eficiente aquilo que é a prestação dos serviços que nós temos numa cidade. Mas há aqui um outro aspecto, que é o como vou focar, obviamente, que todos nós, volto a dizer, temos as nossas perspectivas sobre aquilo que é ser uma Smart City e podemos falar de tudo o que estamos a fazer. Eu, nesta apresentação, o ângulo que eu quero trazer, que acho que é um ângulo mais engraçado, que é mais ilustrativo de casos em concreto, é muita ligação entre a tecnologia, a informação e a participação. Ou seja, se é determinante, por um lado, nós melhorarmos a qualidade de vida das pessoas, também é fundamental, nas soluções que nós vamos encontrando, permitir que as pessoas participem naquilo que é, no fundo, a utilização destas ferramentas, aproveitem a informação e ajudem, no fundo, na relação que têm com as instituições. Nós, em Lisboa, como aqui foi dito pelo Miguel Castro, nós temos uma estratégia, criámos recentemente um departamento, o departamento só para Smart Cities. Nós temos, obviamente, nesse departamento, alguns projetos que são estruturantes, nomeadamente temos um projeto internacional com Londres e Milão, que é o Sharing Cities, onde nós estamos a testar tecnologia na cidade e essa tecnologia, a ideia é, quer em Lisboa, quer em Londres, quer em Milão, quer num conjunto de cidades que nos seguem, no fundo poder generalizar a tecnologia que nós experimentamos na cidade. Temos também um projeto muito importante, no qual a Universidade também é a nossa parceira, que tem a ver com toda a estratégia de dados abertos, em que nós temos hoje um portal de dados abertos, onde nós permitimos que a comunidade científica, no fundo, toda a comunidade empreendedora aproveite os dados para, no fundo, apresentar soluções ou mesmo utilizar para a economia. E estamos a definir aquilo que é a integração das soluções tecnológicas na cidade, não só como uma plataforma de gestão de dados urbanos, que permite pegar toda a informação que está dispersa nas várias áreas verticais e integrá-las numa única plataforma, que nos permitirá depois ter informação e gerar analítica, como estamos a desenvolver uma sala de controle, que é o Centro Operacional Integrado, que permitirá não só, no fundo, perceber toda essa informação, como atuar mais rapidamente em caso de emergência. Não é disso que eu vos vou falar, eu até já percebi que o meu colega, o Ricardo, vai falar sobre parte disso, nomeadamente a parte operacional, e eu vou-vos falar dos tais exemplos, que é de que forma é que numa cidade nós podemos lidar com problemas e introduzir a tecnologia para melhorar os nossos serviços, mas ao mesmo tempo depois damos uma oportunidade para que ela também se transforme numa ferramenta de participação, sem a qual eu acho que nós ficamos aquém no que diz respeito à introdução da tecnologia. Portanto, o primeiro exemplo que eu vou dar vários exemplos. Isto é uma aplicação simples, que existe em várias cidades, que permite a todos os cidadãos, quando vê um problema, tirar uma fotografia e reportarem o problema. Neste que chama-se da minha rua, LX, no fundo, nós damos a oportunidade para, com uma simples categorização de todo o tipo de problemas que há, nós podemos permitir às pessoas tirar uma fotografia, num menu simples selecionam qual é o tipo de problema, enviam-nos, fica georreferenciado, se é um problema da Câmara, vem para nós, se é um problema da freguesia, vai para a freguesia, se é um problema de uma concessionária, tipo EPAL, vai para a concessionária.
Atualmente, o que é que nós também fazemos? Nós damos feedback às pessoas em relação ao estado do problema. Se o problema está em análise, se o problema está em resolução ou se o problema está resolvido. Qual é a importância de dar feedback na resolução do problema? É não só nós não termos receio de demonstrar os problemas que estamos a ter, a resolver os problemas, mas como as pessoas perceberem em que fase é que está. Claro que não é fácil para os serviços da Câmara Municipal de Lisboa terem problemas por resolver de saneamento, porque tem um problema no lançamento de uma empreitada há não sei quantos meses. Não é fácil. Mas nós não podemos, por não ser fácil, deixar de dar o feedback às pessoas. E nós damos o feedback e somos monitorizados por isso, porque as pessoas depois, nas várias reuniões públicas que têm, podem vir dizer: eu coloquei uma ocorrência há não sei quanto tempo e ainda está neste estado. Mas eu acho que hoje em dia nós não podemos gerir uma cidade sem dar este feedback às pessoas. E, portanto, nós damos feedback às pessoas neste portal, permitindo que as pessoas tenham hoje uma noção concreta do estado de resolução dos problemas. E isso é difícil, porque torna-nos mais vulneráveis em termos de organização, é muito mais exigente, mas é fundamental. E é uma pressão interna que nós depois gerimos dentro dos vários departamentos, em que há uns que respondem melhor e há outros que respondem pior, no fundo, em termos de, nomeadamente, aspectos centrais, de métricas que nós definimos de resposta aos problemas. Claro que é um processo de evolução e nós vamos melhorando aquilo que é o feedback que damos. E, portanto, as pessoas conseguem perceber na sua própria aplicação, das ocorrências que criaram, quantas é que estão resolvidas. Depois conseguem verificar de quem é que é a ocorrência e conseguem verificar em que estado é que a ocorrência está. E isto é algo que é fundamental. Se fosse simplesmente a colocação da ocorrência sem dar feedback, eu acho que não era a mesma coisa. Outro exemplo que nós vamos dar. Nós estamos a colocar, muitas cidades estão a colocar contentores enterrados. Os contentores enterrados têm como objetivo, em Lisboa, não é a primeira rede de recolha de resíduos da cidade, é uma rede suplementar que nós fazemos recolha porta a porta, é suplementar para permitir às pessoas, a quem a recolha porta a porta não resolve o problema. Como sabem, a recolha porta a porta não tem recolha de plásticos todos os dias, não tem recolha de lixo indiferenciado todos os dias, portanto existem dias específicos para a recolha e muitas vezes nós temos um problema, porque temos plástico, ou temos papel, ou temos indiferenciados e aquele não é o dia da recolha. Nós estamos a colocar cerca de 400 ilhas daquelas contentores enterrados. Mais uma vez, nós temos a colocá-los com sensores. Os sensores permitem já hoje perceber, nomeadamente naquilo que é a recolha, as rotas que nós devemos ter. Começamos a ter algoritmos que nos permitam analisar em concreto, para além daquilo que são rotas fechadas que nós temos, que é as rotas todos os dias à noite da recolha porta a porta, passamos a ter rotas dinâmicas, que têm a ver com o ritmo de produção de resíduos que há numa determinada zona da cidade. Que nos permitem perceber, desde logo, se temos poucos contentores, se temos muitos contentores, qual é o tipo de recolha que é colocado. Temos mais. Temos a possibilidade dos comerciantes terem um cartão RFID, onde passam o cartão e abre-se uma porta, que é a porta que está da parte de trás, onde permite, inclusive, vazar um contentor inteiro do estabelecimento. Isto também nos permite monitorizar se os comerciantes estão a utilizar ou não estão a utilizar aquele tipo de contentor na sua zona. Isto é importante, por exemplo, só para ter uma noção, para perceber se o alojamento local, nomeadamente na zona histórica da cidade, está a usar ou não está a usar, se nós estamos a responder ou não estamos a responder. Lisboa tem problemas de higiene urbana, tenho bem noção disso, mas estamos, obviamente, a procurar definir um plano implementá-lo. Mas isto ficava aquém se ficasse por aqui. Nós vamos dar esta informação às pessoas. Porque as pessoas também têm o direito, quando saem de casa, de saber se o ecoponto está cheio ou está vazio. E é diferente a experiência que eu tenho de sair de casa, olhar para uma aplicação e ver o contentor que está ao lado da minha casa está cheio, mas aquele que está a 100 metros da minha casa não está. E eu desloco-me àquele que não está cheio. Porque a mesma informação que me permite ter dinâmica e eficiência na gestão das minhas rotas, dada ao cidadão, permite-lhe melhorar a relação que ele tem, nomeadamente connosco, e permite otimizar a rede que nós temos de contentores. Isto é algo que nós vamos fazer a partir deste ano, assim que a rede tiver um nível de maturidade suficiente, ou seja, um número de contentores suficiente para ser instalado. Mais uma vez, é difícil, porque por vezes há sacos à volta do ecoponto, o sensor não está ainda ajustado, temos que calibrar o sensor corretamente. É da vida, os serviços têm que se ajustar. A verdade é que esta informação é essencial a dar aos cidadãos. E, portanto, nós neste momento temos a sensorização instalada e mais, o que é que isto vai permitir no futuro? Isto aqui já é um bocado de futurologia, não me comprometo com prazo. Toda a gente hoje paga a taxa de resíduos na água. Paga porquê? Porque, no fundo, há uma correlação entre o consumo de água e a produção de resíduos. Isto, nomeadamente, de acordo com a entidade reguladora dos serviços de água e resíduos, que entende que a água é o melhor, no fundo, para fazer essa correlação. Podia ser a eletricidade, mas é a água. O melhor sistema, o sistema mais correto, o mais justo de tratamento de cada família, na realidade, é pagarmos de acordo com o que nós produzimos.
Só que isto só é possível se nós tivermos a capacidade de identificar as pessoas e de contabilizar a produção de cada pessoa. Pois bem, a tecnologia que nós já introduzimos nos contentores já permite isso. Isso é mais. Porque como nós temos leitores de enchimento, como nós temos cartões RFID, nós conseguimos identificar com o algoritmo qual é o contributo de cada pessoa quando se identifica. Isto é algo que não pode ser feito assim à maluca numa cidade. Tem que ser feito de forma controlada e tem que ser feito com tempo, com estudo. O nosso objetivo é fazer primeiro um ambiente controlado. Mas isto permitirá, de hoje para amanhã, em ambiente controlado, desafiar famílias que têm comportamentos ambientalmente sustentáveis, que querem ser testadas nesse tipo de consumo, vamos, então, connosco, testar a mesma tecnologia que já temos, mas ao dar-vos a oportunidade de vocês pagarem, não em função do vosso consumo de água, mas do real consumo que têm do ponto de vista ambiental. E não é preciso mais tecnologia do que a que nós já temos instalado nos contentores da cidade. Portanto, a mesma tecnologia tem várias perspectivas de utilização. Depende até onde nós queremos ir. Terceiro exemplo que eu vos queria dar. Ok. Mercados. Nós, neste momento, chegamos à conclusão que nós temos de sensorizar os mercados. Não é nada especial, os centros comerciais já o fazem. Mas porquê é que nós não fazemos nas áreas tradicionais? Nós vamos sensorizar os mercados, vamos saber quantas pessoas entram, por onde é que entram, onde é que estão dentro do mercado. E tentar fazer a relação de qual é a faturação do mercado com o número de pessoas que entram. Porquê? Por uma simples razão. Quando nós lançamos concursos, hoje em dia, para os mercados, as pessoas têm uma ideia que só vai vender para lá aquele comerciante tradicional que quer vender peixe, ou quer ser talhante, ou eventualmente quer frutas e legumes. Mas não é assim. O mercado pode ser um espaço de enorme faturação, com enorme atratividade, onde um jovem quer lançar um negócio, não imagina neste momento que pode ser o local ideal para lançar o seu negócio. E não imagina porque não tem informação. E este é um aspecto que nós achamos que é essencial, por exemplo, devolver essa informação às pessoas. Oi? Outro, muito caro às pessoas, sensores de ruído. Nós criámos um regulamento de horários na cidade onde obrigámos todos os bares e discotecas que querem ter ruído a partir das 23 horas a ter um sensor na aparelhagem. O sensor na aparelhagem tem que emitir online o volume no momento real de quanto é que está a aparelhagem. E tem que estar calibrado o limite daquela discoteca em função de um exame acústico do seu espaço, em função da sua envolvente. Neste momento já há 150 discotecas e bares em Lisboa com isto instalado. Isto vai-nos servir várias coisas. Vai-nos servir para fazer uma fiscalização inteligente. A Polícia Municipal, quando anda na rua, não vai ao calhas a qualquer discoteca ou bar. Vai passar a ir àquele que sabe que não cumpriu. Mas nós não vamos fazer isto de forma injusta. Uma das coisas que nós vamos fazer antes da polícia lá ir é vamos enviar SMS aos donos dos estabelecimentos. Porque antes da polícia lá ir, o próprio dono pode corrigir o problema. E, portanto, nós, quando passa o som, vamos enviar um SMS ao proprietário da discoteca do bar para dizer assim: corrija. Se o senhor não corrigir, já todos imaginam o que é que a Polícia Municipal vai fazer. Smart Parking. Estamos a instalar, através dos Sharing Cities, já neste momento, testes de sensores de estacionamento inteligentes. Os sensores de estacionamento inteligentes permitem-nos muita coisa. Nós, neste momento, temos uma aplicação espetacular, para quem não conhece, que é o ePark, que permite pagar através do telemóvel, no fundo, permite pagar no parquímetro através do telemóvel. Isso é algo muito importante, cada vez ser mais generalizado. Mas nós não sabemos, ainda não sabemos, onde é que podemos estacionar. Qual é o problema que isto tem? É que em zonas muito movimentadas, eu não saber quais é que são os lugares que estão livres, gera segundas filas. Se eu souber e tiver o estacionamento inteligente ligado ao ePark, eu vou poder, quando estou numa rua movimentada, olhar e ver quais são os lugares livres que eu tenho. E com isso vamos perder muito menos tempo do ponto de vista do estacionamento e evitar segundas filas na cidade. Neste momento nós estamos em tecnologia, vamos aplicar isto a Alexandre Plano e à Rua Castilho para testar. Mas esta é a ambição. Todos estes casos são os casos que eu vos estava a querer dizer, no fundo, em que não chega a informatizar, não chega a tecnologia. Nós temos que pô-la ao serviço das pessoas e dar informação e permitir a participação, mesmo com riscos na gestão da cidade, que aumente, nomeada a contestação. Faz parte, é para isso que nós cá estamos. Mas as cidades têm que passar a dar informação às pessoas e há sempre oportunidade de dar informação e ela pode ser sempre usada de alguma forma. Por último, só para vos dizer, um dos ângulos fundamentais que nós temos no Lisboa Open Data, nós temos esta estratégia de dados abertos, a plataforma de dados abertos, é no fundo desafiar as comunidades mais inovadoras, os empreendedores do mundo inteiro para virem cá apresentar-nos soluções. Nós temos este programa, que é o Smart Open Lisboa. O objetivo é este, no fundo é um projeto cujo dinamizador é a BTI. Nós o que fazemos nós temos estes parceiros todos, nós fazemos desafios verticais, mobilidade,
vamos fazer agora desafios na área da habitação, vamos fazer desafios na área do ambiente, e a ideia é dizer assim, utilizem os dados abertos do portal da cidade, utilizem-nos para apresentar-nos soluções para a cidade. As soluções que vocês nos vão apresentar também têm que acrescentar informação ao portal de dados abertos. Vamos fazer um hackathon, vamos escolher os melhores. Os melhores têm a oportunidade, com estas empresas e com a Câmara de Lisboa, de testar as suas soluções em espaço real. Nós oferecemos a cidade. Nas edições anteriores, nós oferecemos as piscinas municipais para testar sensores de água. Oferecemos a fonte do Rossio para uma empresa, que é espetacular, testar a ligação remota da fonte. Só para dar um exemplo de coisas absurdas que nós fazemos do ponto de vista da disponibilização da cidade à experimentação. E se resultar, nós também temos interessados em ser os vossos primeiros clientes. E, portanto, isto, de alguma maneira, é pegar a informação, dinamizar a inovação e trazer de volta para a cidade. Portanto, este é um tipo de projeto que nós temos apostado bastante, que tem tido muito sucesso e que eu acredito que, através do Smart Open, tem-nos posicionado internacionalmente, tem havido startups do mundo inteiro a apresentar soluções a Lisboa e algumas delas nós já estamos a aplicar nos serviços da Câmara Municipal. Portanto, muito obrigado. A ideia é participação. Obrigado, Eduardo. Até nós estamos aqui a fazer um teste que é, estamos a conseguir ter um conjunto de políticos a serem sintéticos nas suas intervenções. Mas isto também é um momento importante na gestão dos dados, no Data Science. Eu agora passava a palavra ao Presidente da Câmara Municipal de Campo Maior, Ricardo Pinheiro, porque qual é a lógica desta narrativa de intervenções que nós estamos a ter? Nós estivemos aqui assim a falar do país, como é que está a construir a inteligência urbana, tivemos depois algumas notas sobre o Viseu, a estratégia de Lisboa e agora, eu acho particularmente interessante, daí o convite, é porque também esta abordagem pode ser levada a outra escala territorial. Por que não usar esta ideia da inteligência urbana, mas aplicá-la à escala de uma região? Faz favor. Boa tarde a todos. Agradecer ao Miguel Castro Neto, ao professor Miguel Castro Neto por este convite a Campo Maior, mas de facto é um convite mesmo ao Alentejo. Cumprimentar os colegas do painel. Isto nasce de uma ideia, só fazer um enquadramento. Eu há 3 anos tive uma amiga minha que fez uma tese de doutoramento que foi premiada pelo Rei de Espanha como a melhor tese de doutoramento feita em Espanha, mas por uma aluna portuguesa, que fez uma coisa que ela é professora de matemática. Antes de começar a ensinar matemática aos alunos, ela desenvolveu um algoritmo e um perfil onde primeiro pega os alunos para perceber o que é que tem à volta deles. E perceber se os alunos interpretam a realidade geométrica da vida de acordo com aquilo que é um padrão que está testado por 6 universidades à escala mundial para perceber se os alunos estão ou não em condições de aprender matemática. E, de facto, nós em Campo Maior, como estamos sempre obrigados a criar e a inovar nesta ótica da interioridade, começámos a desenvolver aquilo que seria um projeto onde, perdendo pessoas não em Campo Maior, mas no distrito de Porto Alegre, éramos capazes de desenvolver um projeto que pudesse atrair pessoas para o interior. Em boa altura conhecemos o professor Miguel Castro Neto e, citando e sinto como exemplo uma das pessoas que eu mais referencio, o professor Miguel Castro Neto, também não sabe, que é o meu amigo comendador Rui Madeira, onde, quando olho para a figura de um comercial, olho imediatamente para a forma como o Sr. Rui atua perante as pessoas. Como ele há 60 anos, quando saía de Campo Maior, a Elvas, a Porto Alegre, a Badajoz, ou mesmo até a Lisboa, vendia café, mas presencialmente. Quando começamos a olhar para aquilo que é o modelo comercial do Alentejo, de todos os produtos endógenos do Alentejo, percebemos que temos produtos de enorme qualidade, mas de facto não estamos a colocar o valor acrescentado que a tradição e o conhecimento até ao século XXI merecem, não só à escala regional, não só à escala nacional, mas também à escala global e à escala mundial. Aquilo que nos propusemos foi que, quando há 3 anos um autarca começa a pensar na possibilidade de criar um centro de competitividade e inteligência e me dirigir aos primeiros interventores nestas matérias, eles diziam: bem, mas onde é que está a fonte, onde é que está a estrada, onde é que está a obra física para nós podermos financiar? A ideia não é nem mais nem menos do que tentarmos desenvolver um algoritmo de reconhecimento de perfis de utilizadores à escala mundial, mas com um objetivo específico
promovermos aquilo que é os produtos endógenos do Alentejo. Criarmos um centro onde especificar um bocadinho o modelo que estamos até ao momento atual. É um momento onde o município de Campo Maior, também com algumas das experiências que foram aqui partilhadas nesta área do Data Science e na obrigatoriedade que as autarquias e os gestores públicos temos de perceber, dados em tempo real, mas aplicá-lo, os recursos públicos, de uma forma absolutamente eficiente e fazer acontecer isso à escala do município ou do utilizador. Este projeto não é nem mais nem menos do que a possibilidade de nós trazermos conhecimento e criar este conhecimento em Campo Maior, dedicado ao Alentejo e a 4 áreas específicas do Alentejo. Uma, a possibilidade de promover todos os produtos e todas as indústrias que se situem no Alentejo, onde, através deste algoritmo do conhecimento de perfil nas diferentes áreas, possamos perceber de uma forma absolutamente rápida se a faturação, ou se as vendas, ou se a forma como o marketing é feito em determinadas áreas desses produtos vai surtir efeito. Não precisamos de muito tempo para perceber qual é a efetividade de uma ação desta natureza, mas é percebermos claramente que a transferência de conhecimento que acontece, e eu, depois de 2 anos de trabalho nestas áreas, percebemos claramente que se fala muito em todo o universo do Data Science, do Data Mining, mas as pessoas, na verdade, aquilo que querem é perceber como é que a economia, como é que a riqueza, num determinado território ou numa determinada região, imediatamente está a criar um estado de produtividade. O desafio deste centro é este mesmo. É passar este conhecimento, formar todos os futuros Data Scientists, promover a promoção dos produtos endógenos do Alentejo, falamos do azeite, falamos do café, falamos do vinho, falamos de tudo aquilo que o Alentejo produz, mas dá uma escala completamente diferente, não só em relação à produção, também em relação ao design, também em relação ao marketing, também em relação à otimização dos modelos empresariais e industriais que temos na nossa região. Um ponto muito importante que é colocado também nesse projeto é a promoção de um destino turístico. É um projeto financiado com fundos do Alentejo 2020, é especificamente orientado para aquilo que é o território do Alentejo, mas de facto a forma como nós promovemos um destino turístico, como é o Alentejo, mas não pensar só naquilo que são os clientes à escala ibérica ou à escala europeia, mas começarmos a perceber o que é que acontece nos Emirados Árabes, ou o que é que acontece no norte da Europa, em relação a todas as características que o Alentejo tem, que não sabemos se são boas ou não, mas com recurso ao Data Science e ao próprio Data Mining, como somos capazes de fazer uma comunicação absolutamente assertiva para este universo, que deixa de ser a nossa escala, mas passa a ser a escala do mundo. Outra grande questão que eu acho que cada vez mais, e há uma preocupação, tanto na Câmara de Viseu, mas também na Câmara de Lisboa, mas eu acho que no universo generalizado todos os atores da escala nacional, é percebermos como é que nós somos capazes de otimizar um orçamento público de acordo com aquilo que são as verdadeiras preocupações em relação às pessoas. Porque é que as pessoas de uma região pensam, querem, ambicionam e de que forma nós somos eleitos num determinado período, somos capazes de acertar os orçamentos municipais a essa melhor gestão pública. Acontece nos orçamentos nacionais, mas acontece uma questão, pelo menos à escala da região Alentejo, muito mais preocupante, que é como é que nós vamos gerir todo o universo de fundos comunitários de uma forma absolutamente eficiente. Vamos disponibilizar mais fundos comunitários para o poder local ou vamos tentar negociar e sensibilizar num apoio às empresas e numa vertente de crescimento empresarial de uma determinada região? Parece-nos que é absolutamente importante numa altura em que uma região do interior perde população, criar áreas de conhecimento e áreas de intervenção que cativem e ao mesmo tempo criem riqueza, conhecimento e que esta riqueza se transforme e passe rapidamente para aquilo que é o meio económico e a criação de valor acrescentado no seio das empresas e no seio das regiões. É um projeto que, e esta comunidade, eu já tive o prazer de assistir a 2 conferências nesta sala, esta comunidade é uma comunidade que percebe que somos um universo demasiado pequeno para aquilo que é a necessidade hoje em dia do poder público e do poder mesmo privado, dos grandes empresários, terem esta sensibilidade para a percepção e a transformação da riqueza
com toda a análise de dados que temos. O grande desafio que temos neste projeto é não só ter acesso aos dados, mas trabalhá-los de uma forma eficiente para que, no espaço de um ano e meio, esta eficiência se torne aumento de produtividade naquilo que são os modelos empresariais. Associado a uma coisa absolutamente extraordinária, que é esta transferência de conhecimento que é obrigatória. Na verdade, era criar um algoritmo que, de uma forma absolutamente digital, mas ao mesmo tempo ligado àquilo que são os desejos do modelo humano e daquilo que melhor o modelo humano tem, conseguisse perceber como vendemos melhor aquilo que é uma região, mas acima de tudo, como transformamos o conhecimento de uma região e possa também servir ao país. Basicamente, eu podia, não queria deixar os 10 minutos com o meu colega, não me queria alongar muito mais, mas basicamente o grande desafio, com a ajuda do INS, com a ajuda também do Politécnico de Taleira, mas muito com a ajuda do Sr. Miguel Castro Neto, era criar um projeto, e um projeto praticamente a tornar-se realidade em outubro de 2018, acima de tudo, era introduzir esta era digital num território que tem sido caracterizado por outras questões, mas que está atento àquilo que melhor acontece na escala dos dados, à escala mundial. Obrigado a todos. Muito obrigado, especialmente pela capacidade de síntese e pela entrega. E é curioso, porque nós há pouco ouvimos aqui assim, do Presidente da Câmara Nacional de Viseu, a nota de que em Portugal esta construção desta rede das cidades inteligentes, da RENET, no fundo tem uma ligação à OCEA e temos esta ligação do passado à OCEA e nós temos connosco, a ver se eu não me engano no título, porque o Pedro Gaspar é Future Business Technology Director. Portanto, ele vai fazer a ligação do passado, do início, com o futuro. E, portanto, dá-nos aqui um bocadinho como é que o CEIA vê também o que foi aqui apresentado e quais é que são os desafios que nós enfrentamos hoje. Isto tudo em 3 minutos. Em 3 minutos. Não sou político, mas vou aceitar o desafio da síntese. Os 3 minutos é brincar, tem 4. Sim, sim. Boa tarde a todos, boa tarde aos meus colegas de painel. E de facto, eu se calhar começava esta intervenção pegando precisamente nas palavras do professor, de fazer a ligação do que foi o passado, mas um passado recente, com o que nós, em termos de CEIA, estamos a ver para o futuro. Se calhar, só para quem não conhece, o CEIA é um centro de engenharia e desenvolvimento de produto, em que nós atuamos em várias áreas, em particular muito na área da mobilidade. Começamos precisamente há uns anos atrás com o OBE. Atuamos na área da aeronáutica, mar e espaço. E em particular na área da mobilidade há um foco muito grande de trabalho à volta do tema das cidades do futuro, smart cities, sustentabilidade, descarbonização do mundo. E eu, se calhar, fazendo essa ligação, eu começava precisamente, e já que a temática são dados, não é? Estamos a falar de dados, eu, se calhar, começava precisamente por aí. Os dados dão-nos alguma informação, não é? Dependendo das perguntas que fazemos, dependendo das ferramentas que temos, dependendo daquilo que quais são os nossos objetivos, mas, se calhar vou dizer um clichê, mas nunca nos dão tudo, não é? Eu gostei muito não sei se tiveram a oportunidade de ver da intervenção de manhã do CEO da Renova, em que ele dizia, nós medimos muita coisa, mas eu sinto necessidade de ir ao terreno, eu sinto necessidade de me ligar ao mundo. E eu sei que isto tem que tocar aqui aos meus colegas de painel, porque estamos a falar de autarcas, estamos a falar de pessoas com uma ligação muito grande, precisamente, às populações, e que nós forçosamente temos que apresentar e ter soluções que sejam consequentes. É bom que podemos medir, é bom que podemos tirar algumas conclusões, mas no fim nós temos que desenvolver tecnologias, produtos, serviços que sirvam as pessoas e que sirvam a população. E a questão, se calhar, de fundo, é precisamente como é que nós fazemos isso. Como é que nós criamos, pegando nestes desafios, e na apresentação inicial vimos quais são os principais desafios que a própria ONU, a nível mundial, traça, quais são aqueles que nós, enquanto sociedade, enquanto pessoas,
do ponto de vista climático, do ponto de vista ambiental, do ponto de vista societal, temos que endereçar e como é que nós desenvolvemos estas tecnologias, ou criamos novas tecnologias, as conjugamos de uma forma inteligente, e que seja consequente para o nosso dia-a-dia e para as nossas populações. E uma das coisas que, a nosso ver, é de facto relevante é perceber, é de facto desenvolver e criar isto perto das populações. E deixem-me dar um exemplo. Nós no CEIA, neste momento, estamos a arrancar com o que se chama um laboratório colaborativo, e esse laboratório colaborativo consiste essencialmente num conjunto de threads que nós estamos a investigar, a trabalhar, focado no futuro das cidades, em que o laboratório Smart and Sustainable Living foca essencialmente no tema sustentabilidade e livability, se quisermos, das cidades. Para nós fazermos essa ligação ao terreno, nós estamos a criar, em conjunto com alguns municípios, por exemplo, Lisboa faz parte é uma das entidades que colabora connosco no laboratório colaborativo, estamos a criar o que nós chamamos Living Labs, que nos permitem fazer um pouco, como o Duarte há pouco se explicava, fazer testes rápidos junto de partes da população, muito controlável, de forma muito clara e que nos permita rapidamente escalar alguns desses resultados. Esta é uma das formas que nós vemos a acontecer, mas os desafios são grandes, os desafios são enormes. Nós estamos a falar de sustentabilidade e se nós olharmos para os projetos que vão sendo apresentados e aquilo que foi sendo dito aqui ao longo do dia, que eu fui ouvindo, no fim, eu se calhar atrevia-me a resumir que sustentabilidade passa muito por mudança de comportamento. Nós temos que mudar de comportamento, todos nós, não é hipótese. Se nós quisermos tornar o nosso mundo e quisermos ter sociedades, cidades sustentáveis, passa por uma mudança de comportamento. Curiosamente, eu não me vou estender aqui eu não vou estender genericamente, mas não vou estender em particular neste ponto. Saiu precisamente um estudo ontem que extrapola que nós fazendo um shift no nosso comportamento e adotando comportamentos sustentáveis, a nível global, até 2030 seriam poupados 26 trilhões de dólares. Portanto, quebra um bocadinho o mito de isto da sustentabilidade é um negócio caro. Não é exatamente verdade. É verdade que no início há custos inerentes, sim, mas acima de tudo o maior custo é um custo de mudança. E de mudança nosso. E, portanto, todos os mecanismos que nós temos vindo a criar, temos vindo a desenvolver, que nós procuramos colocar no terreno, têm que levar sempre em conta as mudanças ou o impacto comportamental, que é o que vai ser o break or deal fazer esta iniciativa funcionar. Em jeito um bocadinho de conclusão, eu gostava de partilhar um trabalho que nós temos feito com as Nações Unidas, em que nós no início deste ano apresentamos uma nova forma de valorização das emissões poupadas de CO2. De novo, valorização das emissões poupadas de CO2. Ou seja, se eu, por exemplo, optar por utilizar um veículo elétrico ou um meio de locomoção que produz ou reduz a quantidade de CO2, ou é mesmo neutro em termos de produção de CO2, na atmosfera, eu valorizo essa poupança. E essa valorização, nós estamos a transformá-la num token que depois pode ser transacionado por outros bens, por outros serviços. Estamos a associar isto ao mercado de carbono, mercado esse que, reparem, é utilizado por empresas, tipicamente só as grandes empresas, as grandes entidades que transacionam limites de produção de CO2 é que mexem nesses mercados e nós estamos a encontrar uma forma do comum do cidadão também ter acesso a esses mecanismos e através de mudanças pequenas, mas que sejam incrementais, que sejam impactful, que sejam meaningful no seu comportamento, serem recompensados e poderem valorizar essa mudança. Ou seja, nós não estamos apenas a valorizar a poupança em si, estamos a valorizar o ato da poupança. E isto
tem um impacto. Tem impacto significativo porque o que dizem os nossos estudos, o que nós vemos a acontecer nos nossos Living Labs, é que de facto isto cria um ciclo virtuoso de alteração de comportamento com impacto no fim. Para concluir, para não me estender os 4 minutos que me deram, para concluir, sem dúvida, nós falando de sustentabilidade e falando de futuro, volto a reforçar a ideia, passa muito por mudança. A pergunta que eu deixo, e eu acho que, mais uma vez, falando de dados, acho que muito do segredo está nas perguntas que nós fazemos. O truque está se nós fazemos as perguntas certas. E a pergunta que eu deixo aqui é se nós, de facto, estamos a mudar rápido que chegue. Essa é a questão. Se nós não temos mesmo que acelerar esta nossa mudança em direção a esse futuro que não é assim tão futuro, que já está aqui muito, muito presente. Muito obrigado. Eu iria encerrar este painel com uma intervenção final aqui do António Almeida Ricos, visto que, enquanto Vice-Presidente da Associação Nacional de Municípios, como é que vê o que é que está a acontecer, quais é que são os próximos passos, ao que é que nós devemos estar atentos que vai acontecer no nosso país neste contexto? António. Eu pegava nas suas palavras e acho que é mesmo isto que temos que fazer. Eu acho que nós estamos no bom caminho, mas temos que acelerar. E sobretudo, o triângulo, Sistema Científico Tecnológico, Indústria e Autarquias, têm que trabalhar de uma forma muito mais estreita. Deixámos aqui um desafio. Nós estamos a criar a rede social para a inteligência urbana, que é uma rede onde os municípios vão ter a possibilidade de lá colocar as dinâmicas que estão a desenvolver, mas ao mesmo tempo ser um painel de troca de impressões entre os próprios técnicos. Também foi difícil passar da lógica do presidencialismo da Associação Nacional de Municípios para uma lógica de envolvimento dos próprios técnicos dos municípios nesta dinâmica e fazer este cruzamento. Estamos a fazer o percurso. Convidar-vos já agora para participarem em 3 iniciativas que vão decorrer ao longo do último ano, do próximo ano e 3 meses, basicamente no Tour do Interior. Vamos fazer 3 ações no interior, de alguma maneira contribuir para o debate no país de como é que a inteligência urbana pode contribuir para a fixação de pessoas e para o desenvolvimento e criação de postos de trabalho, porque esta é claramente uma indústria, entre aspas, que tem este potencial de fixar pessoas desde que a infraestrutura esteja e portanto, acho que é um debate que faremos um no Alentejo, outro na Beira Interior e outro em Trás-os-Montes, que vão ser feitos até ao final do ano. Depois vamos iniciar o tour do próximo ano, desta vez mais focalizado no sistema científico tecnológico, isto é, queremos a indústria, queremos as autarquias, mas queremos ir às universidades, independentemente do excelente trabalho que a Nova tem vindo a fazer, que é claramente um exemplo a nível nacional, é preciso puxar por essas politécnicas e universidades que estão espalhadas um pouco pelo país e iremos apostar forte no Portugal Smart City Summit de 21 a 23 de maio, desta vez já na FIL, isto é, vamos já apostar numa perspectiva ligação ao Brasil, ligação à rede da Associação Nacional de Municípios Espanhola, também já está com isto, para aproveitar todas estas dinâmicas e transformar, procurar que este seja um evento marcante do ponto de vista internacional. Acho que esta é a missão que temos que ter. E, portanto, no fundo, deixar-vos esta mensagem de continuarmos a fazer este trabalho conjunto que temos vindo a fazer. Obviamente que há aqui 3 eixos onde todos os municípios estão. A mobilidade, a sustentabilidade e ambiente e a vertente da mobilidade, por mais pequeno que o município tem que estar preocupado e trabalhar nisso. E, por outro lado, fazer aqui os tais Living Labs, não às vezes tão estruturados como são feitos. Por exemplo, Viseu é um grande Living Lab porque tem 100 mil habitantes, não é grande nem pequeno, tem uma dimensão humana muito interessante para fazer experiências. Isto tem sido notório nas várias empresas que têm vindo a trabalhar connosco e que estão a trabalhar e que estão a instalar esta lógica da facilidade de testar às vezes um produto, uma aplicação, numa lógica e ter logo ali muito fácil a medição, o feedback do que está a ser feito é uma mais-valia. Aliás, tem sido também muito nesta lógica que Viseu tem felizmente conseguido captar tanto investimento como nestas áreas nestes últimos 3 anos. E, portanto, deixar-vos também aqui um desafio, sobretudo às pessoas que estão ligadas mais à indústria. A cidade está à vossa disposição, não é? Este já é o Presidente da Câmara a falar. A cidade está à vossa disposição para os tais desafios que falava Lisboa e, portanto, de alguma maneira, continuamos a fazer este trabalho conjunto. Muito obrigado.